Pessoal, vamos iniciar a nossa aula da linguagem C, número 15. Então, abrimos o nosso arquivo da aula anterior, o aula 14C, e vamos criar um novo arquivo. Então, o arquivo será aula 15.c. Muito bem. Pegamos então o conteúdo da aula, do arquivo da aula anterior, copiamos e colamos no arquivo aula 15, ok? Então fechamos o arquivo anterior, fechamos o Explorer e vamos iniciar a nossa edição. Eu acho que eu não testei este código-fonte na última vez que falamos, ok? Então, primeira coisa, eu acabei de colar, vou salvar. Pronto, está salvo. Agora, vamos rodar. Vamos rodar, não. Primeiro temos que compilar, certo? Ou seja, vamos montar e ligar. Link editar. Deixa eu ver se eu tenho o comando aqui. Tenho. Então, aula 15, correto? Vamos. Pronto. Compilamos o programa. Agora vamos rodar o programa. Ele pede lá em tempo de execução, runtime, para digitar um número. Digamos que eu digite 3. Aí termina. Tá. Vejam que o prompt ele foi devolvido na mesma linha da última impressão. Olha lá, N1 é igual a 3, que foi o número que eu informei, e logo depois tem um prompt. Por quê? Porque, vamos ver aqui na linha 42, você tem um /T aqui, que é um tab. Deveria ter um /N, que é o new line. Provavelmente essa linha ela é resíduo daquela função que nós utilizamos quando trabalhamos com número, com strings, né, com texto, e que havia a função em macro, então a gente decidiu imprimir na mesma linha, mas em outra coluna, né? Nesse caso, não. A gente tem que imprimir não em colunas diferentes, né? Não mudar a coluna. Então, basicamente, como eu disse, aqui está faltando trocar para /N. Vou fazer isso. Só que a gente tem que fazer também nas outras ocorrências dessa linha, tá vendo? A linha 36 é igual. Então, fazemos a mesma alteração. Idem na linha 31, na linha 27, na linha 22 e pronto. Eu vou salvar. E aí a gente vai perceber que vai haver a criação de uma nova linha, ou seja, né, não vai ficar assim encaixotado como está aqui. Ó. Eu vou até, acho que eu não vou limpar a tela, o terminal, para que a gente veja a diferença. De qualquer forma, eu tenho que compilar novamente, correto? Isso, e agora nós vamos rodar. Veja, depois do N1 igual a 0, agora tem uma linha, que é a nova linha. Depois de N1 igual a 3, idem. N1 igual a 5, idem. Ah, o N1 igual a 0, que é o que vem do tempo de invocação, a mesma coisa. E agora, vamos lá, vamos digitar, sei lá, 3 também. Olha,
N1 igual a 3, e aí nova linha. Então, na nova linha, claro, vem então agora o prompt. Basicamente, essa é a primeira mudança. Ok? Tá, então, como a gente disse, a primeira coisa que a gente pode fazer é. Né, depois desse acerto, nós vamos apresentar as operações aritméticas. Ok? Então, voltamos ao nosso código. Então, aqui, uma nova seção. Deixa eu ver se eu faço o seguinte: eu vou copiar um dos subtítulos, por exemplo, esse aqui, ó. Vamos copiar para cá. Aliás, vamos copiar duas vezes, vai. Por quê? Vou fazer o seguinte, ó. Nesse novo subtítulo, nós vamos apresentar as operações aritméticas. A gente não usou acento, né? Acentuação. Tá, então eu vou continuar sem usar. Mas o que a gente quer agora são as operações. Eu vou colocar em maiúsculo. Operações aritméticas. Ok? Só que vamos mudar. Não vamos usar esse fundo amarelo com letra verde. Apenas letra verde. Green. E aqui também, no outro subtítulo também. Tá, e o outro subtítulo, que eu já estou adiantando, será o nosso desafio, como eu mencionei anteriormente. Ok, muito bom. Tá, mas vamos começar então pelas operações aritméticas. Eu vou pegar essa mesma linha e vou copiar. Só que agora vamos apresentar a operação aritmética de soma ou adição. Então, como seria? A gente vai mostrar N1 mais a constante. Vamos colocar maiúsculo? Isso. E aqui a operação, né? Eu estou usando maiúscula? Deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. É, acho que é isso. E agora vamos fazer o seguinte: vamos copiar mais uma, duas, três, quatro, para mudar a operação. Por exemplo, agora é subtração. Depois, multiplicação. Depois, divisão. E restos da divisão. É, só que é o seguinte, olha, como esse símbolo de porcentagem ele identifica, porque essa primeira, essa string aqui, ela é conhecida por string de formatação. Veja que nós temos aqui, ó, o tipo que será impresso, né? Que será um inteiro, né? Que é o resultado aqui, né? Decimal ou inteiro, né? E então sempre esse símbolo aqui dentro ele será digamos assim o formatador, né? Tá? É o prefixo para o tipo de dado, né? E para não confundir então com o símbolo em si mesmo, né? Nós repetimos aqui, ó, tá? Então vamos ver se vai funcionar.
Eu vou salvar. Aí nós vamos limpar a nossa tela. Vamos compilar, né? É isso, e vamos rodar. Vamos já aproveitar e colocar um argumento em linha de comando, né? Para que a atribuição em invocation time apresente um valor para N1. Vou colocar aí o valor, sei lá, 7. Veja. Então, em linha de comando, ele pegou o 7. Tá? Agora vamos informar um número aí, digamos, sei lá, 8. Pronto. Então, a gente mostrou agora as operações aritméticas. Né? E logo em seguida a gente vai propor um desafio, que é justamente é, entender ou dizer qual é o valor da constante K. Porque a constante K, ela de fato foi definida, mas ela em nenhum momento apareceu até então. Né? Agora sim que ela foi a primeira vez que ela apareceu, foi aqui nessa soma. E em seguida nas demais operações aritméticas. E aí, como que a gente adivinharia? Né? A gente já sabe que nós definimos com o valor 1 constante. Então, se K é 1, o último número que nós informamos, né? O último valor que nós informamos para a variável N1 foi 8. Então, 8 mais 1, 9. Está certinho. Ó. 8 menos 1, 7. 8 vezes 1, 8. E assim por diante. Então, aqui, digamos que não tem muita graça, né? O desafio, a gente já, olhando aqui, ó, já sabemos que o número é 1, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos agora colocar o desafio. Então, o desafio a gente vamos lá, escrever printf o quê? Adivinhe o valor da constante, no caso de K, ok? E ele, a gente vai trabalhar, qual que é a ideia? É que ele seja entre 1 e 9, para ser de apenas um dígito. Por que não pode ser zero? Porque na divisão aqui vai dar problema, né? N1, qualquer que seja o valor de N1 dividido por zero, nós vamos ter uma exceção aqui, é um problema. Então, o importante é que o valor de K esteja entre 1 e 9. Na verdade, ele já está, porque ele é 1. Mas a gente vai modificar esse. A gente comentou que a cada execução, a gente vai dar um jeito de fazer com que esse valor seja diferente. Tá? Diferente, mas, então, para que os resultados sejam razoáveis, não muito grandes, nem muito estranhos, é, assim como a gente limitou, sugeriu, né, a limitação do número a ser entrado, a ser informado, entre 0 e 9, ou seja, a gente limitou a um dígito, vamos limitar aqui a um dígito também. Tá. Adivinhe o valor. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Printf. O que a gente vai imprimir? Eu vou primeiro colocar aqui a string de formatação e os argumentos. Um argumento pode ser acertou. Mas dependendo do valor informado, esse argumento também poderá ser, não vou dizer errou, mas assim, quase, tá? Uma interjeição. Nos dois casos, né? Com uma exclamação, né? Ei, acertou! Ei, quase, né? Para não dizer não, para não ser negativo, né? Errou. Vamos falar assim, quase, passou perto, bateu na trave. Então, o que a gente pode fazer é usar
uma forma de, dependendo do valor, imprimir uma dessas strings, ok? E aí, o ideal é que, é, vamos dizer, vamos por enquanto dizer assim, quando a pessoa adivinha o valor, né? Ah, antes eu esqueci de uma coisa, né? Pegar o valor, né? Então vamos lá. Scanf, olha, essa instrução aqui, ó, igual da linha 41. Então a string de formato aqui é o barra D, porque é um número, e o número. Tá, mas vamos então definir a variável que vai receber o palpite da pessoa, né? Do usuário. Vamos chamar de palpite mesmo. Palpite. Vamos chamar de X, tá? Para ficar mais claro. E como é um número, eu tenho que colocar esse operador de endereço. Tá. Aí a gente vai então, dependendo do palpite, a gente pode usar o operador ternário, que é o seguinte, ó. Palpite tem uma interrogação aí, né? Uma condição. O que tem a ver com o palpite? Se o palpite, se essa variável for igual à nossa constante, né? Então eu coloco aqui como se fosse uma perguntinha. Aí acertou. Seria a string. Se não, os dois pontos. Ó. Então a pergunta é. Logo depois da pergunta é o então. Se, se isso é verdade, então acertou. Se não, quase. Então é esse operador, olha. Ponto de exclamação, seguido de dois pontos. Chama operador ternário, que ele tem três partes, olha. Ele tem a condição ou a pergunta, ele tem a, o caminho do acerto, do sim, do verdadeiro, e o caminho alternativo, que é o else, é o senão, é o falso. Tá? Então aqui tem o operador ternário, legal. E lá dentro, como é que a gente coloca? Então ele vai imprimir uma string. Então esse é o formato da string. Aí ele vai escrever era, né? Era. E aí o número, barra D, ponto. E depois nova linha. Então é assim, ó. Então a string qual vai ser? Vai ser acertou ou quase, dependendo aqui dessa condição aqui, ó, dessa, né? Dessa comparação aí. Vai comparar o palpite, que é a variável que recebeu lá o palpite do usuário, né? Da adivinhação, vai comparar com a constante. Se for igual, imprime acertou. Se for, na verdade, vai imprimir assim, ó. Exatamente, acertou. Se for diferente, vai imprimir quase. Só que em seguida, né? Seja acertou, seja quase, vai imprimir era e aí vai devolver o número, né? O número, que número que ele vai devolver? O palpite, tá? Então, aqui é bom a gente colocar, como tem uma vírgula aqui, ó, para não confundir a condição entre parênteses. Quer ver? Vamos salvar e vamos tentar compilar. Já vai ter um erro aí, quer ver? Qual é o erro? Não vou falar, mas vamos ser teimosos aqui, né? Ó, clear, vamos compilar. Qual que é o erro?
Primeiro erro é que faltou aqui o ponto e vírgula. Claro, toda instrução deve ter um ponto e vírgula no final. Tá. Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro é que palpite não foi declarada essa variável. E o terceiro é a mesma coisa. Ela aparece novamente, ó, palpite, e ele indica aqui, olha, mas é, sem que palpite tenha sido definida. Então vamos lá em cima. Palpite é um inteiro, tá? Vamos colocar aqui, ó, palpite. Aí já fica resolvido. Já está definido lá, ó, palpite, tá? Ou melhor, já está declarado, né, a variável palpite. Tá, vamos ver se agora funciona. Vamos salvar. Não vou nem limpar a tela, vamos de novo montar e ligar. Ainda deu um erro. É um aviso que ele deu. É, conversão. Como é que é? More. É, como se diz aqui, ponto de é, porcentagem, conversões, que dados, que argumentos. Um aviso gerado. Realmente aí a gente vai precisar dos universitários. Por quê? Tanto a constante quanto o palpite são inteiros, olha. Né? É, hum, e aí eu tenho que colocar o formato, né? Era. Vamos ver se roda, apesar do aviso, tá bom? Vamos rodar. Tá. Vamos deixar um argumento lá em linha de comando. Por exemplo, eh, digamos aqui, eu era para colocar dois pontos e um espaço aqui, mas tudo bem, a gente corrige daqui a pouco. Ah lá. Eh, veja, eu informei, o último valor atribuído a N1 foi 3. Então, 3 mais a constante é 4. Tem algum erro aqui, né? Porque não era. Será que era zero? Porque 3 mais zero é 3. Por aqui, a constante seria 1, né? Olha, 3 mais um 4. 3 menos um 2. Perfeito, não, é claro, a constante ainda é 1. Por que ele está falando que era zero aqui? É algum problema aqui, ó. Primeiro vamos só colocar aquele ponto e vírgula, dois pontos e espaço, e entender por que. Sim, faltou. Desculpa, né? Realmente é isso, ó. Ele colocou o formato de inteiro, mas esqueceu de colocar o valor. Aqui, ó. Tá? Olha como a gente lê, ó. A string acertou ou quase. E o valor da constante, né? Aqui era, mas a gente poderia colocar a constante era, né? Ou tanto faz. Mas faltou colocar né? Informar qual é o valor, né? Colocar a variável inteira aqui, tá? Nós colocamos só as strings, né? Que é relativa a esse formato. E faltou a variável, né? No caso, a constante k. Quer ver que vai dar certo agora? Vamos salvar. Vamos limpar a tela primeiro. Clear. E agora vamos compilar.
Agora sim. E agora vamos rodar. Eu vou chutar 3. Eu sei que é um. A gente sabe que é um, tá? Mas vamos chutar. Aliás, não, aqui ainda não é a hora. Aqui é a hora de informar um valor qualquer. Aqui é a hora do chute. Eu sei que é um, mas vamos de propósito colocar, sei lá, 8. Pronto. Tá vendo? Ó? Aí ele fala assim, quase, né? Não, não é. O número, o valor da constante não é 8, mas sim um. Né? Veja, vamos repetir. Deixa eu limpar a tela. E vamos colocar o valor que a gente sabe que é um para constante. Então vamos lá, vamos rodar. Vamos informar um valor qualquer aí, ó. 3. Veja. Então a gente sabe que é um, porque, olha, 3 mais um, 4. 3 menos um, 2. Então a gente já sabe que é um, tá? Então vamos colocar um. Ele vai falar, lógico, acertou, era um. Então, basicamente é isso. Qual que é o nosso passo agora para a gente terminar a aula? Né? O passo agora é o seguinte: fazer com que a constante varie entre as execuções, né? Ou as rodadas, né? Então, como é que eu faço? Eu vou usar uma. Né? Em vez de um, eu vou usar uma função rand, de randômico, random, né? De aleatório. Essa é a função. Só que para que eu. É, a gente quer uma faixa, não é? A gente quer entre um e 9, correto? Então é o seguinte: se eu quero um e 9, primeira coisa, eu tenho que pegar um certo valor, que a gente fala que é semente. O Rand ele pega lá uma semente, né? Um número, né? Que a gente chama esse número de semente. Semente porque ele vai gerar, né? A semente gera uma planta, né? Ou gera um organismo. No caso aqui, a semente ela vai gerar um valor. Né? A gente quer que gere um valor, a cada execução seja gerado um valor. A gente não quer sempre um, por exemplo, como estava antes. Então eu pego esse número, que é a semente, e aplico a, essa operação, resto da divisão. Né? É, qual é o máximo que a gente. A nossa faixa? Não era 9? Né? De 1 a 9. Então eu vou pôr o 9 aqui. O que vai acontecer? Essa conta aqui, ó, não importa a semente ou o valor lá inicial, ela sempre vai dar um número entre 0 e 8. Né? Por que 8? No caso aqui, o 9 seria genericamente um n menos 1. Então, se n é 9, o resultado vai ficar sempre entre 0 e 8. Mas eu não quero 8. E eu também quero o máximo 9. Então eu somo um aqui, ó. Mais um. Agora sim, o resultado vai sempre ser um número entre 1 e 9. Inclusive, né? Inclusive 1 e inclusive 9. Tá? É, tá, então vamos salvar para ver o que acontece. Muito bem. Vamos limpar o nosso terminal. De novo, fizemos uma alteração, então nós temos que montar e ligar, né? Aí, pronto, não deu erro, foi tudo bem. Então vamos rodar agora. Beleza, vamos informar um número qualquer. Eu sempre ponho 2, vamos colocar 3, né? Vamos colocar 2 agora. Pronto. Daqui, agora, eu já sei que. Já tem uma dica aqui, duas dicas, na verdade. Primeiro, que o número tem que ser de 1 a 9. Perfeito. Não pode ser 0. E a gente já sabe,
pelas operações já dá para adivinhar, não dá? Olha, então 2 mais o que dá 9? 2 menos o que dá menos 5? Eu diria que é 7, não? 2 mais 7, 9. 2 menos 7, menos 5. 2 vezes 7, 14. Então é 7. Tá? Mas vamos errar. Vamos pensar, não, mas acho que é 1, porque a gente tinha definido antes 1, tá? Então eu vou colocar 1 aqui. Eu vou errar de propósito. Eu estou falando porque eu sei, a gente sabe, por causa dessa instrução, que não é mais 1. Mas eu vou insistir. Né? E pela lógica, deve ser 7. Quer ver? Ah lá, acertamos, tá? Então, que legal, né? A gente já conseguiu um número diferente daquele 1. Só que tem um problema aí, quer ver? Deixa eu rodar de novo. Então, deu 7 dessa vez, tá certo? Vamos rodar de novo. A gente não fez nenhuma modificação, simplesmente vamos rodar de novo. E vamos alterar aí o valor informado na linha de comando. Sei lá, 4. Aliás, vamos primeiro limpar? Tá. E agora sim, vamos rodar de novo. Um número diferente, 4. Pronto, agora vamos informar um número, sei lá, 6. Olha, 6 mais alguma coisa dá 13. 6 menos alguma coisa dá menos 1. Então parece que é 7. Mas 7 de novo? Quer ver? Eu vou colocar 7 aqui. Acertei. Escuta, mas tinha dado 7 antes e está dando 7 de novo. Por quê? Olha que interessante. Pelo seguinte, olha. Quando a gente usa o RAND, é como se antes nós tivéssemos. Desculpa, antes. Nós tivéssemos essa instrução aqui, ó. Né? SRAND, na verdade, quem gera a semente é SRAND, ou SRAND, eu não sei como fala. Tá? Com esse argumento. Primeiro, RAND não tem argumento. SRAND tem argumento. Tá? E tudo vai. A gente vai ver logo em seguida que tudo vai depender desse argumento. Né? Mas, como eu disse, quando a gente não usa SRAND explicitamente, na verdade, implicitamente está acontecendo isso aqui. Ó. Quer ver? Inclusive, eu vou salvar e aí a gente vai. Vamos limpar a tela, né? E vamos. Desculpa. Vou qualquer coisa aqui para. Vamos limpar a tela. Clear. Agora sim. Vamos compilar. Pronto. E aí vamos rodar. Não vou mudar nada, tudo bem. Deixa 4 mesmo como argumento informado em linha de comando, né? Tempo de invocação. Tá. Aí eu vou informar um número qualquer. 5. Então, 5 mais alguma coisa dá 12. Tá vendo que continua sendo 7. Não mudou nada. Veja, eu vou. Tanto faz aqui colocar 7 ou não, mas a gente sabe que é 7. Eu vou colocar, sei lá, 9 aqui só para errar. Mas é 7. Veja, então continua dando sempre o mesmo valor, gente. Só 7. Mas, gente, eu não quero dar só 7 ou ser 1 lá, como no começo, tá na mesma, né? Não, eu quero que mude. Tá. Então, para mudar, esse argumento aqui ele precisa ser diferente. Ou melhor, ele tem que ser uma variável, ele não pode ser uma constante. E agora, que variável a gente usa?
né? Na verdade, a gente quer o valor dessa variável. E esse valor a gente quer que ele varie, né? Como se espera. Ou seja, que esse valor seja sempre diferente. E aí tem um truque. A gente usa o tempo, né? É, e é uma função, time. O que é esse time? É o tempo. Na verdade, na informática, olha como o Unix é importante. É, é, digamos assim, o tempo zero, né? A gênese, né? O mundo começou em 1970, que foi o ano do surgimento do Unix. Se usa isso. Então, como é assim? É o número de segundos desde uma certa data lá em 1970, né? Data essa que chama o início da era Unix, ou Unix, até hoje, o número de segundos. Então, a cada segundo que passa, essa função retorna um valor. Dá para entender? Então, essa semente, ela está sempre mudando, vai sempre mudando, né? E como ela sempre muda, aí a cada vez que eu rodo, né, a constante vai ter um valor diferente. Quer ver? Só que antes, vamos colocar como argumento de time, poderia ser uma variável, né? Uma certa variável. Mas a gente não quer definir nem usar uma variável. Então eu coloco o valor nulo, como argumento aqui. Então quando eu faço isso, time vai devolver, ou vai devolver o número de segundos desde a criação do Unix até hoje. Tá? É, então, a cada segundo que passa, o número é diferente. Vai sendo diferente, né? E aí o range, S deve ser de seed, né? De semente, né? Esse S-range vai dar uma semente lá para o nosso range. Aí o range vai fazer umas contas malucas lá, para a partir daquela semente é, chegar a um valor. Valor esse que a gente força que seja sempre entre 1 e 9. Basicamente é isso. Mas a gente não vamos nos preocupar muito agora, que a gente vai abordar ainda mais à frente, futuramente, essa questão aqui de RAND e de SRAND. Tudo bem? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vai ter um problema aí, mas eu não. Fazer de conta que eu não sei e vamos ver o que acontece. Vamos salvar. Salvamos. Agora vamos limpar lá o nosso terminal. Desculpa. Aí. Agora vamos compilar. Aí deu um problema, que é o problema que eu mencionei aí que ia acontecer. É um aviso, né? Que está chamando uma função não declarada, time. Tá? E para que ele use time, né? Essa função time aqui, eu preciso inserir, ela já está definida, né, numa biblioteca. Qual é a biblioteca? É a biblioteca time. Quer ver? Vamos salvar e vamos recompilar. Pronto, resolveu. Tá, e vamos limpar nossa tela. Vamos rodar o nosso programa. Sei lá, vamos informar o quanto? 6. Tá. E agora? Vamos adivinhar? Ó, 6 mais alguma coisa dá 10. Olha, esse alguma coisa deve ser 4. Mas vamos errar de propósito. Vou pôr um aqui. Vai dar 4. Ah lá. Ah, tá, mas o grande questão era: vai ser sempre 4? Vamos rodar de novo então. Já passou um segundo, alguns segundos, certo? Então eu vou limpar aqui a nossa tela.
Lembra que a constante, a última foi 4, não é? Vamos rodar de novo, ó. Vamos informar um número aqui, 7, por exemplo. Agora, olha, 7 mais alguma coisa deu 12. Será que é 5? 7 menos alguma coisa dá 2. Então K é 5. Peraí, mas foi 4 na vez anterior, não foi? Agora é 5. Quer ver que é 5? Ah lá. Então mudou. Então a gente resolveu o nosso problema. Correto? Então recapitulando, basicamente a gente trocou, lá no comecinho, a gente trocou o barra T, que é o tab, por barra N, que é o new line, né, para que depois da informação do valor da nossa constante numérica aí, N1, nosso inteiro N1, é, houvesse uma quebra de linha. Né? É, muito bem. E depois, o que nós fizemos? A gente montou aqui as operações aritméticas, né? A gente fez essa sessão aqui, ó, apresentamos as operações aritméticas e para isso a gente usou a nossa variável, né? Atribuída diversas vezes de diversos modos. É, pegamos essa variável e fizemos uma operação com aquela constante que foi definida lá no início, tá bom? Que era constante mesmo, sempre igual a 1, depois a gente mudou para ser um outro valor, não necessariamente 1, mas o problema é que era sempre o mesmo valor inicial, e aí a gente fez com que esse número fosse de fato variável, ou seja, cada rodada, cada execução, a constante terá um valor. Esse valor não muda durante a execução, naturalmente, porque é uma constante, mas muda a cada vez que rodamos ou que executamos o, o programa. Tá certo? É isso. E acho que foi. Que mais que a gente fez? Ah, sim, a gente definiu o palpite, né? Uma variável para receber o palpite. Né? Usamos o operador ternário aqui para que, dependendo do resultado da comparação desse palpite com a nossa constante, fosse impresso, print, uma string. Ou acertou ou quase. E também revelamos finalmente qual é o valor dessa constante. Tá certo? Lembrando que a gente, na hora lá de definir a constante, a gente especificou que fosse entre 1 e 9. Não fosse zero para não dar problema aqui na divisão. E que fosse de um dígito. Essa é a ideia básica. Tá legal? Ficou bacana, não ficou? Olha, resolvemos o nosso problema. Tá bom? Então é isso, pessoal. E o mais gostoso, o mais legal de tudo, é que nós estamos usando o Ghost, tá? Ghost BSD. Veja, que interessante. Os menus dele aqui, ó, tá? Não é Linux, é Unix. A bem da verdade, vamos só abrir aqui e olhar a história, né? Digamos, vamos só aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó. Na verdade, o Unix ele nasceu em 69, olha, tá? Mas digamos que em 70 foi, digamos aí, o divisor de águas aí. Em alguma data que eu não sei também, né? Isso aqui eu pesquisei, claro, mas por isso que em 70 é o princípio da era Linux. 69 ou 70, tudo bem? Então é isso. Pessoal, é muito legal estudar C, que é a linguagem maravilhosa, né? Eu diria que C é a mãe de todas as linguagens de programação.
E claro, né, no ambiente, se não no Linux, é, no Unix, né? Tá bom? E é isso. E daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai ter mais diversão. Vai aprender e vai se divertir, tá? Porque é muito gostoso aprender, né? Aprender de verdade, não é decorar, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima aula.